Neste vídeo vamos falar sobre o meu erro 6, não fazer resumos. Tem pessoas que não fazem resumos porque acham que vão perder muito tempo. Outros não fazem resumos porque têm muita dificuldade em confeccioná-los. E o pior, tem pessoas que fazem resumos, mas não revisam. Porque elas simplesmente criam resumos no automático. Alguém chegou para ela e falou assim, ó, faça resumo que é muito importante. Mas se você não repetir, não revisar esse resumo, você simplesmente só perdeu tempo. E tem pessoas que o resumo, elas fazem resumo, só que o resumo é maior do que o material inicial, do que o material teórico. Então, às vezes, o material teórico tem 2 páginas, a pessoa vai criar um resumo de 3 páginas. E tem aquele que ele não faz resumo, ele gosta de material impresso e sai grifando tudo. Aí já anota esse código. Quando tudo é importante, nada é importante. Mas aí você deve estar se perguntando, mas para que fazer resumos? Perceba só, tudo que nós aprendemos é baseado no método da repetição, seja para você aprender, lembrar ou transmitir este conhecimento para a prova. Quando você pega um material bruto, um material inicial, seja um PDF ou seja uma videoaula, perceba que é um material extenso. Então, às vezes você vai estudar um assunto como verbo. Você passa 3, 4 horas estudando só verbos. Se você não resumir, não compilar isso, o que é que vai acontecer? Vai chegar lá na frente, você vai sentir dificuldade com o verbo, porque aprendizado é repetição. Se você não repete, você não vai fixar o conteúdo e muito menos ficar bom. E aí você vai ter que voltar e reassistir essas 3 ou 4 horas. Já quando você condensa o material, você vai repetir, revisar de forma rápida. Porque se aprendizado é repetição, eu tenho que girar o edital com maior frequência, com maior agilidade. Agora tem um ponto muito importante. Não adianta você fazer um resumo muito raso e não adianta fazer um resumo prolixo, um resumo muito extenso. Porque se você cria um resumo muito extenso, aí o que é que vai acontecer? Você vai demorar de entrar no próximo assunto. E se você demora de entrar no próximo assunto, consequentemente, você vai demorar de repetir o assunto inicial, porque aprendizado é repetição. Ah, Danilo, mas você não entende. Quando eu começo a assistir uma aula ou ler um PDF, eu acho tudo importante. Eu quero colocar tudo no papel. Já anota aí para não esquecer o que você tem que colocar no seu resumo. Destaques do professor, esquemas da aula, alterações recentes e exemplos didáticos. Mas, Danilo, às vezes eu acho que é tudo importante. Perceba só, quando você estuda para concurso público, você tem que usar 2 ciclos. Um ciclo que se chama ciclo teórico e um ciclo que se chama ciclo de revisões ou ciclo de repetições. No ciclo de revisões ou ciclo de repetições é onde você vai revisar, repetir o conteúdo. E é neste momento que você vai fazer questões. E quando você faz questões, você vai errar ou acertar com dificuldade. Não entendi, Danilo, essa parte de acertar com dificuldade. Às vezes você vai responder uma questão e você sabe exatamente que é a letra B, mas você não sabe justificar porque a C e a D está errada. Então, se você não sabe justificar, aí agora o que é que você vai fazer? Você vai complementar o seu material de revisão. Então perceba que o seu material de revisão, ele não vai ficar bom a primeira vez que você vai fazer. Até porque quando você está criando o seu material de revisão, às vezes pode te dar um sono, às vezes o professor falou e você acha que aquilo não é importante e aquilo é importante. Então, você vai melhorar o seu material de revisão no longo do período, no longo das revisões. Então, quando você faz questões, erra ou acerta com dificuldade, então você agora volta complementando, melhorando o seu material de revisão. E um outro ponto bem legal, você tem que construir um caderno
organizado. Por quê? Porque perceba só, imagine que você esteja estudando, vamos continuar no exemplo de verbo. Você esteja estudando verbo. Então você criou o seu resumo, só que a primeiro momento o seu resumo ficou vago, não ficou aquele resumo bem legal. Bem normal isso. Mas quando você começar a entrar no ciclo de revisões, fazer questões, e aparecer a dificuldade, aí agora você vai o que? Melhorar, complementar o seu material de revisão. Só que você vai precisar de espaço no seu caderno, porque senão o seu caderno ele vai ficar uma bagunça. Então é muito legal você criar cadernos didáticos e esquematizados para ter espaço para complementar o seu material de revisão. Eu vejo muita gente falando em comprar resumos. Eu já vou te falar uma coisa. O melhor resumo do mundo é o seu resumo, porque ele vai conter aquilo que você necessita, ele vai conter a sua dificuldade. O que tem no meu resumo possa ser que seja muito fácil para você. Você fala assim, pô Danilo, como é que você colocou uma informação tão besta desse jeito? Besta para você, mas para mim é importante. Assim como eu posso olhar uma informação no seu caderno de resumo e falar assim, poxa, para que você colocou isso? Mas às vezes é fácil para mim e difícil para você. Então é necessário você criar, aprender a montar resumos esquematizados. Ó Danilo, mapa mental e resumo esquematizado é a mesma coisa? Olha só, é bem parecido. Qual é a diferença? O mapa mental é aquele negocinho bonitinho, cheio de setinha, de desenho. Aquilo dá um trabalho do caramba. Eu gosto de fazer resumo no papel. Ah Danilo, eu gosto de fazer resumo no computador. Beleza, você vai adaptar conforme a sua realidade e a presteza, a agilidade que você tem para fazer. Eu gosto de escrever resumo no caderno mesmo. Então, eu monto resumos esquematizados com palavras-chave, porque eu otimizo, eu trago aquele montante para a informação, um resumo conciso, pouca escrita, porém muita informação. O que aconteceu comigo um certo período? Eu achava que fazer resumo, como a maioria acha, pô, é a maior perca de tempo, a prova tá em cima. Só que tem um professor que ele já cita, ele fala mesmo assim, ó, que o caminho mais perto para o céu é o atalho para o inferno. Então, tipo, eu não fazia resumo, eu achava que perdia tempo. Só que no momento que eu entendi que aprendizado é repetição, que eu entendi a força dessa palavra repetição, eu falei, eu preciso ter um acesso rápido ao meu material. E quando você aprende a construir um resumo esquematizado, você vai acessar, fazer um link naquele assunto. Então, é muito importante você criar resumos, porque você vai repetir, revisar de forma rápida. E quando você faz isso, você vai estar acelerando o seu processo de repetição. Então, se você repete com frequência, você vai ficar bom. Vai entrar na mente, vai entrar no sangue, não tem jeito. Um ponto muito importante também no resumo é o uso de cores. Vejo pessoas que elas botam rosa, vermelho, azul, amarelo. Não há problema algum você colocar várias cores, desde que você saiba padronizar o seu resumo. Porque perceba o seguinte, quando você vai estudar, é literalmente um turbilhão de informações. E o campo semântico do aprendizado é muito importante. Então, se você vai usar azul, determine por que você vai azul. Porque a sua mente ela tem que olhar aquela cor e linkar e falar assim, ó, pô, se é vermelho é por causa disso, se é azul é por causa disso, se é preto é por causa disso. Então, ponto principal nos resumos, padronização. Mas se você gostou desse vídeo, já curta e se inscreva no canal. E se você quiser saber mais sobre como se organizar, se planejar, como montar resumos esquematizados, clique aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link do guia prático para você entender como é que funciona todo o processo na prática. Então, me siga lá no Instagram, Caneta na Caveira 01. Tamo junto!